As declarações ditas por Jesus a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo têm preocupado muitas pessoas e muitas vezes é muito desnecessário isso. Mas o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo? Para quem Jesus deu essas declarações? Em que circunstâncias? E por que não há perdão? Quando é que se configura que a pessoa realmente praticou esse mal? Bom, é isso que nós vamos ver nesse comentário. Mas o mais importante e mais relevante aqui é que dá para a pessoa ter, digamos assim, estar consciente de que não praticou esse mal. A pessoa está convicto de que não praticou esse mal. Isso é possível e é o que vamos ver agora. Vem comigo, o meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e vamos começar por aqui. Bom, em Mateus 12, verso 31 e 32, Jesus deu essas declarações. Que aquele que blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão para ele, nem nesse mundo e nem no porvir. Bom, mas o que significa isso? Significa a pessoa atribuir ao diabo aquilo que foi Deus que fez. Vai entendendo muito bem. Por exemplo, Jesus operou um milagre aqui, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Aí alguém ali foi e disse assim, não, isso aí não é Deus. Ele está operando pelo Espírito de Beelzebul. Mas preste bem atenção, só se configura se a pessoa estiver consciente do que está dizendo. Ou seja, por exemplo, a pessoa sabe que é Deus, mas maldosamente ele vai dizer que foi o diabo. Então está bem entendido. E isso só foi dito para os fariseus e mais ninguém. Em todos os evangelhos, Jesus só citou essas palavras para os fariseus, porque eram os fariseus que mais sabiam que Jesus foi enviado por Deus e eles fizeram isso por maldade, tentando afastar o povo de Jesus. Então, vamos começar por aqui. Por que os fariseus sabiam disso? E só se configura nessas situações. Bom, vamos começar por aqui. Quando Jesus foi se apresentar ao povo como Messias, lá na sinagoga de Cafarnaum, ou seja, de Nazaré. Então, primeiramente, ele leu o profeta Isaías. Isso está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 18 e 19. Primeiramente, ele leu o profeta Isaías e disse, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar, para libertar os cativos, para pregoar liberdade aos presos, pregar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus estava declarando que a partir daquele momento, os milagres que eles iam ver, inclusive os fariseus, eram feitos pelo Espírito de Deus, e os fariseus entendiam isso. Bom, mais outra coisa. Quando Nicodemos visitou a Jesus naquele dia, naquela noite, ele falou por todos os fariseus, porque ele disse o seguinte, mestre, nós sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Então aqui, Nicodemos falou por todos os fariseus. Eles sabiam que era o Espírito Santo de Deus que operava aqueles milagres, usando a Jesus para operar aqueles milagres. Então, foi por isso que se configurou a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Vai entendendo. Olha, se fosse Zaqueu que tivesse dito essas palavras, essas declarações a respeito, não se configurava blasfêmia contra o Espírito Santo. Se fosse a mulher cirofenícia que tivesse cometido esse mal, não se configurava blasfêmia contra o Espírito Santo. Não. Se fosse uma pessoa hoje que chegue a dizer essas declarações maldosas, não se configura. Por quê? Porque a pessoa não está sabendo o que está dizendo, tá? Mas no final dessa gravação, você vai ver e ouvir a prova. Como saber que a pessoa não cometeu esse mal? E tem a prova para isso, tá? Então vamos lá. Então, mas por que não há perdão? Primeiramente, vamos dar essa observação aqui. Muitos cristãos hoje, é possível que o inimigo das nossas almas saiba que ele não tem entendimento e possa até soprar no ouvido dele, mentindo, dizendo assim: olha, você cometeu esse pecado, sem a pessoa nunca ter cometido. Mas é possível que o inimigo mentiroso possa soprar no seu ouvido e dizer: olha, você cometeu, sem nunca você ter cometido, tá? Então vamos ver aqui. Já entendemos que só se configura que a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo se a pessoa souber, se a pessoa entender o que está dizendo, tá? Não estiver nos tempos na ignorância e ter certeza que é o Espírito Santo e dizer maldosamente que é o Espírito de Beelzebul. Tá? Então, por que não há perdão? Agora vamos aqui o porquê não há perdão. É porque é o Espírito Santo o único agente que dá o arrependimento. E se a pessoa não tiver o arrependimento, então não tem perdão. O que foi que Jesus disse lá em João, no capítulo 16, vamos lá. O que ele disse lá? Ele disse o seguinte: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 16, verso 8. Jesus disse que o Espírito Santo é a única pessoa encarregada de ajudar o pecador a se arrepender. Então, o ser humano, ele está numa situação tal que até para ele se arrepender é preciso o Espírito Santo ajudar. Se o Espírito Santo não ajudar, ele não vai sentir a tristeza segundo Deus. Ele não vai sentir o desejo de abandonar o pecado nunca. Então, se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo se afasta dele. E se o Espírito Santo se afastar, ele não vai se arrepender nunca mais. Então, está explicado que é por isso que não tem perdão. Porque se o Espírito Santo não ajudar, ele não vai se arrepender. E se não se arrepender, ele também não tem perdão. Então vamos lá, vamos ver agora a prova. A prova que você não cometeu esse tal pecado. A prova é essa. Uma certa vez, o pastor estava pregando a respeito desse assunto. E aí, no final daquela pregação, se aproximou ali do púlpito uma irmã chorando, dizendo assim: olha, eu já cometi esse mal e agora eu já disse isso. Mas o pastor perguntou: quando foi que você disse isso? Ele disse: era no tempo que eu não entendia. Então o pastor disse assim: olha, esse arrependimento que você está sentindo, essa preocupação que você está sentindo, é a prova que você nunca cometeu esse mal. Então está muito simples de entender.
Então, todas aquelas pessoas que estão preocupadas com esse assunto, será que eu cometi? Será que eu já fiz isso alguma vez na vida? Olha, só em você estar preocupado em ter cometido ou não ter cometido, já é a prova de que você não cometeu. Então, isso é muito simples entender. Porque se você tivesse cometido esse pecado, você não estaria preocupado, você não estava temendo a Deus, você não estava sentindo essa tristeza segundo Deus. Então, só em você estar sentindo essa preocupação é a prova de que o Espírito Santo está em você, produzindo esta maravilha, esta coisa maravilhosa que é o arrependimento para o perdão de Deus. Bom, eu espero que tenha ajudado, mas todos esses assuntos a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, não dá para nós explicarmos tudo aqui. Nós teremos que gravar 3 gravações. Por quê? Porque os cristãos no Novo Testamento, como está descrito lá em Hebreus capítulo 6, eles chegavam a apostatar da fé e cometer esse mal. Mas nós temos que explicar isso em outra gravação. Hoje é simplesmente para deixar você esclarecido que você não cometeu esse mal e explicar o que já explicamos. O que é a blasfêmia, para quem Jesus disse que foi só para os fariseus, que eles sabiam e que só se configura se a pessoa estiver consciente do que está dizendo. A pessoa saber que é Deus e abrir a boca maldosamente e dizer que foi o diabo. Então aí se configura a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas graças a Deus que você está preocupado com a salvação da sua alma. Só em você está preocupado, só em você está temendo, então você não cometeu esse mal. Deus te abençoe, eu espero que eu tenha ajudado nessa gravação.